E eu queria que você explicasse um pouquinho da sua pesquisa, principalmente talvez antes dessa vida, né? Quem foi o professor Valdo, né, nessa vida e nas passadas? Então, se a gente pensar só em Valdo Vieira, né, Gabriel, como consim, aí, né, não teria uma hora de conversa, seria assim impossível de falar. Mas o que eu posso falar, quem sabe, daquilo que eu acho que é o prioritário, né? Valdo Vieira é a consim que trouxe para essa dimensão a ideia de inserir o parapsiquismo na pesquisa científica a partir da autoexperimentação. Então, eu vou até repetir, né? Inserir o parapsiquismo na pesquisa científica a partir da autoexperimentação. Eu acho, assim, Gabriel, que só isso já teria valido uma vida, né? Porque, veja só, a gente vem com tantas vidas naquela dicotomia da pesquisa materialista eletronótica, por um lado, e a paranormalidade desvairada, religiosa e mística de outra, né? De outro lado. E, de repente, vem uma figura, que no caso é o professor Valdo Vieira, e ele fala, não, gente, presta atenção, a gente vai juntar isso. E nós vamos fazer pesquisa parapsíquica lúcida. Né? Então, não é nem a eletronótica e também não é o misticismo. E eu acho isso, assim, de uma genialidade, né? Porque isso mudou completamente a maneira de a gente enxergar essas duas realidades, a ciência propriamente dita e o parapsiquismo do lado. Então, eu diria, Gabriel, se eu pudesse fazer uma síntese, porque a gente não pode falar de tudo, né? Ele é o propositor dessa ideia, dessa maneira, né? Quando a gente chama aqui na Conscienciologia do paradigma consciencial, é essa ideia. E ele é o pioneiro, é aquele que trouxe essa Verpom, é aquele que, vamos dizer assim, digeriu essa Verpom no sentido de mastigá-la para que as pessoas pudessem entender, e dali uma série de outras ideias surgiram, né? Então, se eu pudesse fazer uma síntese, é isso. É claro que a gente vai poder contar um pouquinho da infância dele, né? Mas eu acho que esse é um ponto relevante, porque ele é um ponto de inovação muito séria, né? Em termos de pesquisa e autopesquisa. E se a gente trouxer, então, né, Gabriel, aquele olhar multidimensional e seriexológico, a gente vai ver que Valdo Vieira, como acho que a maioria das pessoas que conhece sabe, ele é o Zéfiro, né? O Zéfiro é o nome que ele recebe nas dimensões extrafísicas, né? E esse Zéfiro, a gente tem relatos, né, do próprio espiritismo, na hora que Allan Kardec começa a fazer os primeiros experimentos ali com a comunicação interdimensional, com as meninas, né, as francesas, e aí tem um espírito comunicante, muito brincalhão, que é próprio do professor Valdo, né, tipicamente Valdo, e esse espírito brincalhão começa a aparecer para Kardec nas assinaturas das meninas, e ele diz que ele é Zéfiro, né? Eu sou o Zéfiro, o vento, né, que sopra. E aí depois, esse é um assunto que o professor Valdo nunca tinha trazido à tona, né, a público, que ele era esse vento que soprava, né? E acaba que um dia, um belo dia, quando ele já estava escrevendo a enciclopédia, ele traz um verbete chamado Identidade Extra, né? E nesse verbete ele abre o jogo e ele comenta que ele é o Zéfiro, né? Então ele é essa consciência que já recebe esse nome há muitas vidas, há muitas existências, há muitas intermissões, e ele tem esse papel nessa dimensão, né, agora, de arrematar, né, assim que eu entendo, tá, Gabriel? De arrematar certas situações que foram se acumulando ao longo de várias vidas, não só na holobiografia dele, mas na holobiografia da Equipex, e ele vem como o representante, né,
vamos dizer assim, um embaixador da Equipex nessa dimensão, porque isso é muito legal, sabe, Gabriel, de pensar. A gente fala Valdo, mas a gente nunca pode pensar Valdo. A gente tem que pensar Valdo e Equipex, né? Ele não é uma pessoa singular. O professor Valdo era uma pessoa plural, né? No plural no sentido das conexões com os Equipex que ele fazia. Então, ele vem com essa função de, vamos dizer assim, arrematar várias tentativas de fixação dessa ideia evolutiva e desse paradigma. Situações em que não deram certo, né? As próprias manifestações parapsíquicas ali da metapsíquica, o próprio espiritismo, todos esses movimentos parapsíquicos que a gente tem na história do parapsiquismo, até o livro do Schneider, né, a história do parapsiquismo, ele narra bem essas situações, todas essas tentativas de fazer algo diferente. E, de repente, professor Valdo, né, no papel de Valdo, mas Zéfiro, né, como Valdo, ele vem com essa função, e em função de uma série de contextos, isso parece que deu certo. Parece que a gente conseguiu colocar a bandeira, é uma bandeira que eu estou falando, né? Mas é a bandeira do discernimento no estudo da evolução, quem sabe não, né? Como a gente nunca fez ainda. E ele vem como o pioneiro dessa história, né? Enfim, te dei uma visão aqui, enfim. Excelente. Muito boa visão, por sinal. Gente, para quem não sabe, a professora Mabel, ó, ela teve a oportunidade de escrever essa obra, chamada Zéfiro, que estuda exatamente a identidade extra do professor Valdo Vieira. Então fica aí a recomendação de leitura para todos vocês. Gostou deste vídeo? Ele é apenas um recorte. Assista o vídeo completo aqui na descrição. Deixe seu comentário, seu like, inscreva-se no nosso canal. Também aperte o sininho para ficar sempre ligado nos nossos conteúdos. Aqui no nosso canal, nós falamos sobre a consciência. Eu, você, o ego, o self, os vários corpos além do corpo físico, a projeção da consciência, experiência de quase morte, a evolução e muitos outros assuntos. Navegue pelo nosso canal e aproveite!